E virando ano já começou aquelas manifestações na rua, de 1 milhão de pessoas na rua. A maioria das pessoas principais eram compradas, outras iam no bolo, porque era tanta informação ruim contra o PT, o vermelhinho aqui, ó, vermelhinho, vermelhinho, era tanta informação em cima do vermelhinho, que as pessoas acreditam, gente. A gente é pautado pela imprensa. Tudo que a gente faz, você pensa que você tem o livre-arbítrio? Tem não. Tudo que você faz, geralmente a TV, a rádio, internet, te pautam, gente. Te pautam. Então as pessoas foram pautadas. Né? E as pessoas que não foram ficaram com medo. Não sabiam mais como reagir. Não sabia se era verdade, se era mentira. Outras que sabiam que era verdade ficaram com medo. Outras que estavam na dúvida ficou bolado. Eu fiquei bolado, não sabia mais o que falar. Eu era um babaca naquela época. Eu era um idiota. Mas sabia que o que estava acontecendo não deveria acontecer. Mas eu era um babaca, não falava nada. E falava pouco. Falava pouco, mas sabia que era merda. E veio o impeachment da Dilma. Lembra que dias antes o Sérgio Moro jogou na Globo aquela conversa entre Lula e Dilma, que a Dilma oferecia ao Lula que se ele quisesse ser ministro da República, na conversa, que foi uma conversa gravada ilegalmente, e foi jogada na internet. Foi jogada na TV Globo, no Jornal Nacional. E o Lula, não quero, mas foi jogada. E dias depois, o impeachment. Dilma saiu, entrou Michel Temer, o vampirão. E entrando o vampirão, a elite, o mercado, que são bilionários, o centrão, os militares, o pessoal do agronegócio, a Fiesp, o governo americano, todos ficaram felizes. Todos ficaram felizes, porque Michel Temer é apenas uma marionete, tá? Ele pautou também o impeachment, mas é uma marionete também. Quem são os poderosos são os que eu falei aí. Bilionários, governo lá fora. Mas um pouco mais alto aqui na América. E ele entrou. E em 2017, a primeira coisa que ele fez, teto de gastos. O teto de gastos é simplesmente para fuder pobre, que congelou os investimentos do Estado em 20 anos. Então o Estado não pode investir durante 20 anos. Os únicos que podem investir para melhorar a economia no país é o Estado. Não é a empresa privada. É o Estado. E os liberais querem vender isso pra gente. Não, é o Estado. Então congelou. A primeira coisa que ele fez, congelou o investimento público. Logo depois, a mini reforma trabalhista, que praticamente destruiu um pouco do sindicato, destruiu alguns direitos da CLT, surgiu o contrato de trabalho em vez de CLT, surgiu a uberização, a precarização do trabalho. Você trabalha pelo mesmo ou menos o salário, sem os direitos que deveriam ser pagos. Então, mais uma coisa aqui, ó. Os bilionários estavam felizes da vida por ter o Temer. Aí, em 2018, começa as eleições de 2018. E o que aconteceu? Início do ano, fizeram pesquisas, mesmo com toda a perseguição, tudo de ruim, toda a imprensa contra, Lula estava disparado na frente. Se não me engano, ele estava com 39%, quase 40%, e o Bolsonaro na época estava com 17%, 18%. Olha a diferença. Olha a diferença. E lá nos Estados Unidos, quem era presidente? Era o Trump, Steve Bannon. E eles estavam de olho já no pré-sal da gente, ó. Então, começou a forçar a Lava Jato. Gente, só suposição. Quase certo. A Lava Jato apreendeu Lula mesmo sem prova, só com convicções. Tudo é convicção.
e prenderam o Lula, faltando 3 meses ou 4 meses para as eleições. E prenderam o Lula. E o PT colocou o Haddad como candidato já próxima à eleição. E mesmo assim, o Haddad foi para o segundo turno. E teve pesquisas que o Haddad estava ali pau a pau, algumas à frente do Bolsonaro. Mesmo com o Lula preso. E nem era o Lula, era o Haddad. O Haddad é gente boa, mas não dá, né, gente? É gente boa. Eu votaria 1000 vezes nele. Mas não é o Lula. Eu votaria 1000 vezes no Haddad em relação ao Bolsonaro. Mas não é o Lula. E foi pro segundo turno já pau a pau. E faltando 6 dias, quem não lembra, 6 dias das eleições, quer dizer, na semana das eleições, Sérgio Moro, olha o Sérgio Moro aí de novo, liberou uma delação premiada do Palocci, que foi depois, um ano depois, verificou-se que era tudo mentira. Aquela delação não era nada, era só para o Bolsonaro ganhar. E ele ganhou, e chegamos ao Bolsonaro, tudo com a ajuda lá do Steve Bannon e Trump, tá? Tudo isso. Um Bolsonaro no poder, que a esquerda liberal pensava que era o Geraldo Alckmin, o chuchu, sorvete de chuchu que não fede nem cheira, viu que não ia nem pro segundo turno, vestiram todas as suas fichas no Bolsonaro. E os generais também, porque queriam um candidato seu. E tinham, claro, e os Estados Unidos também, no candidato seu, tiveram a marionete perfeita, Bolsonaro. A anta, o genocida, hoje genocida, na época era só um aprendiz, um militante de genocida. A gente lembra dos matou pouco? Tinha que começar com um FHC? Então, hoje a gente tem o genocida. E a primeira coisa que o genocida fez? A reforma da Previdência, que acabou com a aposentadoria dos pobres, porque pobre, expectativa de vida do pobre é bem menor que a de um rico, classe média alta. Então, foi aí a primeira coisa que ele fez, reforma da Previdência. E acabou com a reforma, com a aposentadoria dos mais pobres, porque para chegar a 60 e poucos anos, vide a nossa situação agora, o coronavírus, né? Quem é que mais morre? Pobre, preto, favelado. Nessa 2021 hoje. E logo depois começa algumas pequenas privatizações, começando com a BR Distribuidora, que foi vendida. A BR Distribuidora ajudava a regulamentar o valor, o preço do gás. E foi vendida. Foi vendida refinarias pela metade do preço. Outras estão desativadas, não são usadas. Tá lá, também ajuda ao aumento do gás e da gasolina. Foi vendida usinas eólicas que por valores ridículos, plataformas que valem quase, se botar em reais, bilhões, foi vendida por 7 milhões. 3 ainda, no preço de liquidação. Compre 3 plataformas de 2 bilhões de dólares por 7 milhões de reais. Vendidas isso tudo, tá? E isso tudo em 2019, com dólar 4 e pouco. Então, os commodities ficaram... O que aconteceu em 2019? Outra coisa aí, devastação do Cerrado. Do Cerrado não, desculpa, do Pantanal e da Amazônia. 2020, devastação do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal. Em 2020 veio a pandemia, que a primeira coisa que o governo fez foi emprestar, dar liquidez de 1,2 trilhões de reais para bancos. E queria deixar vocês 4 meses em casa sem R$1. Tá? O dólar só foi subindo, os bilionários ficaram mais ricos durante a pandemia devido a essa ajuda. E os pobres, mais pobres, que não tiveram ajuda, tiveram ali no início R$600 de auxílio devido à oposição. Já no fim do ano caiu para 300, que era o que o governo queria dar. E já está 4 meses zerado, a gente não tem auxílio nenhum. Ele vai querer dar mês que vem R$150 que não dá para nada.
tá? E para dar esse auxílio, ele congelou os salários dos militares de baixa patente e servidores públicos por 15 anos. Então, a gente chegou no que a gente está hoje, nesse limbo do inferno. Acho que eu até misturei aí. Inferno que a gente chegou hoje, lá em 2013. A gente chegou hoje no Bolsonaro, esse genocida que está matando 3 mil reais por dia, acabando com empresas, falindo, desemprego, só aumento, todo dia tem aumento. Essa semana aumentou o preço do aço, quer dizer, tudo que é feito de aço vai aumentar. Aquela panelinha que tu queria comprar vai aumentar, o jogo novo de talheres que você quer comprar vai aumentar, a sua televisão nova vai aumentar. Quer dizer, olha no que a gente se meteu. É um genocídio de tudo, de vida, de emprego, de pequenas empresas, que grandes empresas, ó, tá legal. Lembra que o Paulo Guedes falou que ia salvar grandes empresas e ia perder dinheiro salvando as pequenas. Então, é um genocídio completo. A gente, ó, esse ano, vai ser difícil. Ano 2022 vai ser também difícil. Mas, ó, no quesito destruição, Bolsonaro tá de parabéns. E é urgente, a gente tem que tirar esse cara, não dá mais. Hoje o Lula fez um apelo ao Biden para doar vacina ao Brasil. A gente tem um estadista que não é nada, é apenas um cidadão comum, só que famoso, um ex-político, que está fazendo mais por nós do que o presidente, do que os ministros todos, que é a maioria militar. Eles queriam estar aí para, de repente, acabar com a Comissão da Verdade. Conseguiram. Mas tirar o Bolsonaro é urgente.